clichê do escolhido é horrível. Não aguento mais ver isso. Já dei meu like do meu mano do cenário transparente, Piscina. O falecido Piscine, né? Que hoje em dia é o canal do Piscine, né? Um bagulho assim. Bora lá, família. Vamos ver o que ele acha sobre o escolhido. Que é o estereótipo lá do cara que ele é tipo... Ele é o único entre todos pra resolver o problema. Bora lá, chat. Uma parada que eu já fiz um vídeo aqui falando no canal, mais recentemente, vendo alguns animes de qualidade duvidosa, eu acabei lembrando de Pô, pera aí, pô. O anime, é isso que eu tinha... O anime do cara da máquina de venda, gente. Foi mal, tô comendo enquanto eu tô vendo o vídeo do Piscine. Mas... O anime do cara da máquina de venda é bom pra cacete, pô. Eu ri muito vendo. Tem naquele vídeo, mas meu Deus do céu, mano. Como ele me deixa puto, viado. Que é o clichê do escolhido. Ué, como é que pausou? Personagem que está destinado a vencer. E nossa, super divertido acompanhar um anime assim, né, filhão? No momento que eu vejo que a profecia disse o que ia acontecer, ou o personagem do futuro tá narrando os eventos do passado, automaticamente eu murcho, filhão. Porque, porra, qual é a graça? Né, Boku no Hero? Tá bom, já tô ficando com raiva, mas vamos seguir pro... Pera aí, pô, pera aí também. O Deku não é o escolhido. Quer dizer, ele foi o escolhido pelo All Might, mas não era garantido que ele ia, por exemplo, sair vivo no final. Vídeo que eu vou ficar com mais. Só que antes do conteúdo, por algum motivo no meu último vídeo, vocês estavam pedindo bastante pra ver a Bud. Então eu vou mostrar ela aqui, pera aí. Vamos lá, ó. É, Bud, você se importaria de dar uma Bud. entrevista pra gente? Fala, Bud. Vou aproveitar que a Bud tá comendo o microfone Agora e eu sem vou mais comer minha delongas, comida. Então, bora. conteúdo. Bom, a ideia do personagem que é o escolhido fala por si só, né, mano? É uma profecia, diz que ele é o destinado a derrotar o mal, um ancião prevê o futuro do personagem, ou nada fala que ele é, porém tudo indica que ele é. E por padrão, isso não é uma parada que é ruim 100% das vezes, tá ligado? Só que geralmente é muito mal executado, aí fica um bagulho sensacional. Pera aí também, pô. É que o Piscine, ele esqueceu que o conceito de ser o protagonista da história. Todo protagonista é o escolhido. Eu não entendi ainda o conceito. Porque, tipo, meio que isso é ser o prota, né? Ele é o main character, o MC, o protagonista, o prota, o centro das atenções. Tudo acontece com ele, tudo acontece na visão dele. Você vê tudo na visão dele. Óbvio que ele é o escolhido. Todo protagonista, vilão ou herói é o escolhido. Não entendi o que eu tô querendo dizer. Tal clichêzão. Só que antes de eu falar dos exemplos positivos, vamos falar dos negativos. Bom, recentemente eu voltei a assistir Demon Slayer, porque estavam falando que essa temporada tava boa, Piscine, não sei o maior o que lá. fã de Demon Foi um vídeo Slayer. até que eu postei mais recentemente nessa semana. Mas pra quem não viu, eu vou resumir aqui. O vilão é um pote. Como é que isso pode ser bom, mané? Mas assistir essa temporada, além de muitas coisas, me fez reacender assim. Não vou defender Demon Slayer, né? A gente já sabe muito bem a minha opinião de Demon Slayer. E realmente o vilão é um pote. Telha de ódio que eu tenho por esse merda desse personagem. Puta De início, protagonista ninguém fala merda. que o Tanjiro é o escolhido, alguma coisa do tipo. Porém, vamos lá, mané. Em Kimetsu, a gente tem uma hierarquia de caçadores que vai desde Mizunoto até Kinoue. Porém, eu acho que Hashira tá acima desses todos até onde eu sei. Não que isso importe muito. Está acima de todos e nem eu te garanto, mano, nem a autora lembra dessa tabela. Ela não lembra dessa tabela, garanto, assim. Você perguntar pra ela, quais são as sequências, assim, ela não vai saber. Né? Porque a gente tá falando de Kimetsu, então eles citam isso umas 3 vezes e depois cagam pra sempre. E em 113 anos, ninguém foi capaz de derrotar um Lua Superior, nem mesmo um Hashira, mané. Só que aí do nada a gente tem um Tanjiro e o Hashira do Sol enfrentando um Lua Superior e eles vencem. Nossa, e por que eles vencem? Porque o Tanjiro é o único capaz de usar a respiração. Não, pera aí. Nossa, olha o que o Piscine está me fazendo fazer. Estou defendendo Demon Slayer. É dito na obra que essa geração de Hashira é uma das gerações de Hashira mais fortes que eles já tiveram. Então, meio que diferente dos outros Hashiras anteriores, esses eram mais fortes que os anteriores. E, obviamente, tem o Tanjiro, que ele é eu vou dar spoiler de Demon Slayer a rodo, tá? Eu não tô me ligando muito. O Tanjiro, ele é a reencarnação? Ele é a reencarnação da marca do caçador, né? Que é a marca que ativa o bagulho foda lá dos caçadores de ver a terceira dimensão e tal. Então sim, tem o boost do Tanjiro, sabe? A dança do sol e tal. Mas, obviamente, se não tivesse o Hashira do som ali, que é um dos Hashiras mais fortes, inclusive, não teria como, sabe? Tipo, tem uma justificativa, sabe? Tem uma justificativa. Do sol, a respiração original e a mais forte que só o escolhidinho aí consegue usar. Ah, mas Piscine, tinha um Hashira ajudando ele, não sei o que. Ah, mano, não vamos entrar nisso daí não, porque senão só faz o anime parecer mais idiota, tá ligado? Porque se nesses 113 anos de derrota o que precisava era de um Hashira e mais uns imbecis pra lidar com os Lua Superior, por que eles não fizeram isso antes? Mas, foco.
Awaken to a Gosto, world of Cade. wonder Adoro tomar. in Final Fantasy XIV Final Online. Fantasy. Assim que o Tanjiro entra em cena, o mundo inteiro volta a se movimentar. Confrontos ficam mais frequentes por conta da atividade maior dos caçadores. O Muzan manda de base todos os luas inferiores por... não sei que motivo, na verdade. Mas autora tudo tava isso precisando acabar a está obra relacionado ao Tanjiro de uma maneira ou de outra. Nunca é dito que o Tanjiro é o único capaz de derrotar o Muzan. Porém, em 113 anos, ele é o único que começa a movimentar as coisas para isso acontecer. Ele é o único que consegue usar a respiração do sol, a respiração Não, original. é porque também, vamos lá, Piscine. Vou tirar um pouquinho da tua moral. Mano, o Tanjiro é o protagonista. Tipo, óbvio que quando ele aparece, o mundo começa a se mexer. Porque a gente tá vendo a história de como o protagonista derrota o rei dos demônios, sabe? O Muzan. Se fosse contada pela história de alguém que não fizesse o mundo se mexer, você só veria a história de um figurante, pô. Qual é o sentido de ver a história de um figurante que ele tá numa época onde o Muzan tá fodão, aí ele acorda, ele mata uns demônios, aí aparece um superior e mata ele. Não faz sentido. A história é movida pela visão do Tanjiro, porque na versão do Tanjiro, ele ganha, sabe? E é por isso que isso se chama ser o protagonista. Porque é na versão dele que a história acontece, sabe? Então não faz o menor sentido. É óbvio que começa a se mover depois de 103 anos. Porque nesses 103 anos teve uma caralhada de gente que tentou e morreu. Aí o Tanjiro tá tentando e até o momento não morreu, sabe? É meio que... essa é a lore. Pode ter muita gente que já conseguiu quase matar um Lua Superior. Mas foi o Tanjiro que conseguiu matar, sabe? É meio que o óbvio, né? Ele é o único que consegue ativar a sua marca, que faz com que todos os outros Hashiras em volta consigam ativar as deles e terem poder isso daí é coisa de suficiente pra escolher. derrotar essa ameaça. Então, por mais que o anime não fale, o Tanjiro ainda funciona Virei como o um maior hamster. clichêzinho Tá bom. do escolhido possível. A simples ideia de precisar de um único personagem pra movimentar o mundo inteiro daquela história só passa a ideia de que o mundo era morto antes do personagem existir. Sim, tem isso, mas também tem o motivo dele ser o personagem principal, né? Isso junto com os quase sempre mal utilizados personagens de suporte. Não, realmente, personagem de suporte não dá pra defender. O Zenitsu, a Nezuko e o Inosuke são 3 personagens horrorosos. Mas tipo, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Tem um demônio que revive de 1000 em 1000 anos. Aí você reclama que convenientemente, na vez da protagonista, é exatamente quando dá 1000 anos ele revive. Aí a protagonista tem que ir atrás de matar o rei demônio. E tipo... Se não acontecesse no ano da protagonista, o Rei Demônio revivesse, não teria história, porque não teria Rei Demônio. Seria a vida de um cara normal vivendo numa vida normal de fantasia, sabe? É meio que isso que o PC tá reclamando. Nossa, que coincidência que a cada 1000 anos o demônio revive. Aí logo quando bate 1000 anos, é quando a protagonista tá vivendo a vida dela. Tipo, óbvio. Senão não faz sentido contar a história. Quase sempre que a gente tem esse clichê do escolhido, o foco acaba sendo em um único personagem e foda-se todo o resto. E esse é exatamente o exemplo desses dois aqui. Porque vamos lá, né, rapaziada? Qual que é o objetivo desses dois personagem aqui? merda. Ficar mais forte? Porque eu sinceramente não faço a menor ideia. O foco deles não é no próprio objetivo. O foco deles é no que o Tanjiro quer fazer. E eles têm que estar lá pra ajudar ele. Deixando os personagens vazios, mané, sem personalidade. Assim, eu também gosto de Inosuke. Ele é engraçado. Mas... A Nezuko não dá pra passar pano, porque a Nezuko é um boneco feito pra vender boneco, né? A galera fez a Nezuko pra vender o quê? Cosplay, boneco, action figure dela, Funko Pop e roupa. Tipo, a Nezuko ela é um cachorro, mano. Ela é feita pra isso. Ela é tipo aqueles cachorrinhos dos filmes da Disney, sabe? Que serve pra vender boneco. Todo filme da Disney tem um grupo de protagonistas e um animal de estimação fofo. Ela é a Nezuko. tirou isso dele, morreu o boneco. E assim, isso não é via de regra também, tá ligado? Em One Piece a gente tem uma buceta de personagens, mas a rapaziada não tá toda ali só porque, eu gosto do Luffy, tá ligado? Claro que o carisma do Luffy pesa bastante, mas além disso, ele fez coisas importantes pra todas essas pessoas pra que elas se sentissem em débito com ele e ele ganhasse o respeito e a admiração deles. Só que mesmo com tudo isso, cada tá dizendo membro... que Homem Space não são pessoas, Piscine. É literalmente racismo. Tem na obra de One Piece, tá? Reveja o arco do Fisher Tiger que você vai entender que você foi racista. A tripulação tem um objetivo pessoal. Eles não estão largando mão de tudo por causa do sonho do Luffy, tá ligado? Eles... Mas tipo, você foi pra... Nossa, eu tô defendendo Demon Slayer. Olha em que ponto chegamos. Mas tipo, por exemplo, o Inosuke e o Zenitsu, eles eram caçadores de demônio, tá? Caçadores de demônio. Tinha um corvozinho deles e tal.
Aí, eles encontraram o Tanjiro enquanto eles caçavam o demônio. Aí eles conseguiram matar o demônio juntos. Aí o Zenitsu é um cagão e falou, pô, vou com o Tanjiro, porra, ele é forte, eu vou com ele. Aí o Inosuke foi humilhado pelo Tanjiro e falou, porra, o cara me bateu, vou querer bater nele de novo, vou com ele. Meio que, tipo, e aí eles fazem o que eles já estariam fazendo sozinhos, só que em trio, sabe? Tipo, o objetivo de todos eles é fazer missões e matar cada... Nenhum deles tem o objetivo de matar o Musão ou coisa assim. Eles têm um emprego, eles são CLT em um bagulho e eles têm que bater ponto. Aí, em vez de trabalhar sozinho e tem muita chance de morrer, eles batem ponto junto e aí eles têm mais chance de sobreviver. Sabe? É meio que esse o feeling. Aí eles vão virando amigos nesse meio tempo, mas, tipo... O motivo deles viajarem juntos é porque eles, convenientemente, em uma missão se encontram e falam, pô, em vez de a gente lutar sozinho, bora junto, porra. Aí todo fala, bora, e eles vão junto. Tipo, tem um motivo. Nenhum deles tem um grande objetivo, mas faz sentido eles irem junto. Estão ajudando o amigo que o Luffy é pra eles a realizar o seu objetivo e assim conseguirem realizar os próprios. Inclusive, eu não vejo a hora do Brook realizar o sonho dele. Eu vou Vai chorar ser foda, pra caralho. vai nesse ser episódio. épico. Ele Mas canta além uma disso, Cara, tá pausando toda vez que eu corto como não faz tudo de One sentido. Piece é muito Pera aí. vivo, tá ligado? Várias tramas estão se desenrolando antes mesmo do Luffy pisar em alguma ilha. Porra, mané, a Alabasta inteira é isso, tá ligado? O Crocodile tava executando o plano dele e até o Luffy conhecer a Vivi e decidir se intrometer, o Crocodile já tinha deixado o bagulho na palma da mão dele, entendeu? Por mais que cada arco que passa de One Piece, essa ideia do Luffy não ser o escolhido tá ficando cada vez mais discutível com esse... O Luffy é o escolhido. Mas de qualquer jeito, isso também funciona em Demon Slayer. Por exemplo, os dois Lua Superiores gêmeos lá, os irmãos, que eles têm o bordel. Eles já tinham bordel, se alimentavam no bordel e matavam gente no bordel. Aí o Tanjiro chegou caçando eles continuaram fazendo as coisas do bordel, e aí o Tanjiro encontrou eles e foi por isso que... Vocês acham mesmo que eles iam revelar a identidade deles no meio do bordel? Só porque... Só porque sim, tipo, eles não... Aquela cidade ali não teria sido explodida se um Hashira nunca tivesse chegado ali. Ia só continuar sumindo gente, e é isso, ia ser uns desaparecimentos, assim, por causa de demônio. Então, tipo, todos os Hashira, tirando quando um Lua Superior vai caçar algum Hashira, todos os Lua Superiores já têm a sua área formada, sabe? Tipo, antes do Tanjiro chegar na montanha Fuji, o nome? Daquela montanha lá que tem o cara das aranhas... Ele já tinha toda a casa dele montada, a família dele construída, tem até o flashback da família deles. Então, o mundo é vivo antes do Tanjiro chegar. A questão é que o Tanjiro é o problema que faz a galera precisar se mover pra atacar ele. Mas, tipo, o mundo lá tá vivaço, sabe? Esse Teoricamente. rolê de Joy Boy, Nick, os caralho, não chega a ser algo ridículo como o protagonista do futuro narra toda a sua história do passado. Boku no Hero? Bom, como Nós eu somos só fãs tenho disso também. 2 neurônios e às vezes se prova um desafio gravar e ler roteiro ao mesmo tempo, eu esqueci de falar um bagulho. O problema não é necessariamente o personagem narrar sua jornada. O problema é o jeito que o Deku faz isso, tá ligado? É que o Deku chega no começo do anime falando essa história de... Aqui a tradução tá errada, né? A tradução certa é tipo... Essa história de como nós nos viramos... Como eu viro... Ah, não. A original, em japonês, não tá escrito tipo essa história de como eu viro o maior herói de todos. Nessa história tá escrito como eu viro um bom herói. É um bagulho assim. Como eu viro como eu me torno um bom herói. Eu acho que é assim que tá escrito, sabe? Tipo... Como eu me torno um incrível herói. Não é tipo... Teve erro de tradução, foi um puta merda de tradução ali que fizeram. Mas até onde eu sei, no original é tipo... E essa é a história de como eu me tornei um bom herói, sabe? E aí traduziram pro melhor, foi meio merda o jeito que fizeram. Mas tipo, eu também não gosto muito desse estilo onde o protagonista do futuro conta pro passado. Porque isso meio que spoiler que ele sai vivo. E isso tira um pouco a dinamicidade do perigo das cenas. Mas aí se você for esperto pode fazer uma construção. Tipo, por exemplo... No começo do filme do Sonic... Vou usar Sonic de exemplo. No começo do filme do Sonic... mostra ele parado no tempo... Quer dizer, mostra ele correndo, fugindo do Eggman... descendo aquela montanha. Aí ele para no tempo, ele olha pra câmera pra conversar com o público e fala... Você deve estar se perguntando como é que eu cheguei nessa situação, não é mesmo? Foi mais ou menos assim. E aí volta, e aí a história vai seguindo... Até chegar no momento onde o filme começou, sabe? O Deku poderia fazer isso. Seria muito maneiro, inclusive, se fizesse isso no bagulho. Mas no original então, não tô sabendo. É só no inglês, então é isso. Então realmente é um erro de Boku no Hero. Erro meu também, não sabia. Mas tipo, se Boku no Hero fala que eu vou ser o herói número 1, realmente fica uma merda. Mas, teoricamente, se for levar em consideração o final da história,
o Deku se torna o herói número 1. Ele derrota o maior vilão do mundo. Nossa, tô dando spoiler de vários animes, né? Foi mal. Ele derrota o grande vilão e ele se torna, né, pelo menos naquele momento, o herói mais forte e o melhor herói do mundo, né? O número 1. Ele supera o All Might, derrota o grande vilão que nem o mesmo All Might conseguiu derrotar. E se torna o número 1. A questão é que depois ele perde os poderes, mas aí, tipo... Aí é depois, né? A gente não sabe exatamente como é que é, mas ele meio que se tornou o número 1, não mentiu em nenhum momento. O Deku dizendo que ia virar um bom herói e realidade... Ó, vou dar minha opinião sobre esse take aí do eu virei CLT, tá? Vou defender o CLT do Deku. Primeiro, tá? Eu não gostei do final de Boku no Hero. Eu gostaria que ele fosse o número 1, eu gostaria que ele se tornasse o top herói de todos e foda-se e criasse a próxima geração, tipo o que o Naruto fez, ou outros personagens, outros protagonistas assim. Fosse só o mais fodão, número 1, uma inspiração, o próximo Might, um bagulho assim. Mas faz sentido o final do bagulho. Por quê? É porque, na realidade brasileira, ser professor é uma merda. Por quê? Porque o salário de professor vai de 1.200 a 1.500 por mês, que é o salário mínimo. No Japão, é visto de forma muito foda ser professor. Tipo, no Japão, o professor ganha bem. E não é tipo... Ah, ele virou professor... Não, tipo, é um treco de orgulho. Tipo, caraca, ele é um professor. Ele é o cara que vai guiar a próxima geração. Ele é que vai construir os nossos jovens, sabe? Tipo, ser professor, filosoficamente, no Japão, é o símbolo de ser foda. Fala, meu Deus, ele é um professor. Ele é o cara que vai guiar as crianças pra virar adultos decentes. Ele é o cara que guia a próxima geração. O que faz sentido no conceito de Boku no Hero, né? Já que o Deku ele não queria matar vilões ou mandar a gente pra cadeia. O Deku queria fazer o mundo virar um lugar melhor. Ele queria guiar a próxima geração e se tornar uma inspiração como o próprio All Might. E o que seria melhor do que isso, do que após chegar no seu ápice e derrotar o maior vilão que tem na Terra, ele conseguir guiar a próxima geração de heróis. Tanto que ele é o Menino do Prato, que ele guia o Menino do Prato e fala, então, mesmo com esse seu poder, você pode se tornar o maior herói de todos os tempos. Então, tipo... Eu não gosto do final porque eu gostaria que o Deku se tornasse um Naruto da vida. Hokage, sabe? Esse bagulho assim, número 1, famoso, rico, inspirando como o próprio All Might, gigantesco, super poderoso. Adoraria. Mas faz sentido o jeito que foi colocado ali na obra, sabe? Algo que eu tanquei e que o pessoal acha a Uraraka ficou com o Bakugou, sendo que é mó... Não, a Uraraka fica com o Deku no final. Não é discutível, assim. Tipo, é nítido que a Uraraka ficou... É que a Uraraka fica com o Bakugou na visão de quem não quer aceitar que ela acaba com o Deku, porque queria que ela acabasse com o Bakugou, sabe? Tipo, tem muita gente que não... Tem muita gente que odiava o personagem da Uraraka no anime porque queria que o Bakugou acabasse com o Deku, por exemplo. E, tipo, desculpa, não vai acabar com o Bakugou, nem fudendo. O Deku não se casaria com o Bakugou nem 1 bilhão de anos, sabe? É meio que isso. Mas, tipo, vocês entenderam o feeling do final de Boku no Hero. Ele não é ruim. Ele só não é o que as pessoas queriam ver, sabe? Tanto que em todos os países do mundo, tirando no Brasil, o final de Boku no Hero foi super aceito pela comunidade, sabe? Explico direitinho, então, continua aí no vídeo. Caralho, mano, isso daqui é maluquice, filhão. Porque qual é que é a graça de você acompanhar uma história, sendo que você sabe que todas as dificuldades que o protagonista tem, ele vai superar de algum jeito. Porque no primeiro episódio ele fala que, eu vou ser o rei dos heróis, sei lá. O fato do protagonista ser escolhido deixa as coisas sem graça, principalmente porque ele veste a sua armadura do protagonismo. Deku, veja bem, se você quebrar os seus braços, você nunca mais vai conseguir lutar. Quebra os braços e depois tá lutando normalmente. Deku, cuidado, eu sei que você tem um poder forte que poderia ser muito mais bem explorado, porém o nosso inimigo é mais forte, então toma aqui, 40 habilidades novas pra... Então, ó, eu não vou ficar me adentrando no Boku no Hero, que esse vídeo aqui é sobre meio que não é sobre Demon Slayer, né, é sobre Christian em geral. Se você quiser saber a minha opinião mais formada sobre Boku no Hero, aqui ó, como ser esquecido com Boku no Hero, do auge à decadência, tá? Assista esse vídeo aqui que tu vai entender a minha opinião sobre Boku no Hero. Bora pro próximo. É que ainda não tinha lançado o final aqui, né, quando eu fiz esse vídeo aqui. Mas eu já dei a minha opinião do final, que é a única coisa que eu nunca mostrei na internet. Se tu quiser saber a minha opinião sobre Boku no Hero em si, vai ver o vídeo. Você enfrentar ele. Caralho, que fantástico, hein, mano. Cuidado, Deku, a animação do seu anime tá uma merda, né, filhão? Mas essa daí, nem o poder do protagonismo salva. E essa forçação de barra é um bagulho clássico, né, filhão? Isso acontece desde Jojo, mais fortemente no início dele, até 90% dos isekais, que o filho da puta chega em outro mundo sem saber porra nenhuma, mas de alguma maneira
maneira vira o rei daquela merda. Porém, como eu tinha dito, essa ideia do escolhido também pode ser aproveitada de uma maneira um pouco mais criativa, vez Depende do jeito. Foi mal, tô comendo. Eu sou um burro, devia... Pera, vou dar bem. outra. Em Jagan, por exemplo, o poder das pessoas é baseado no quão egoísta elas conseguem ser. Isso acaba resultando em que algumas pessoas querem ser o escolhido, o protagonista. Voltando. Eu tenho um problema com o Piscine quando ele faz vídeo falando de anime shonen, principalmente quando ele vai falar de anime que ele não gosta, que geralmente é anime shonen, que o Piscine é o famoso Berserker Boy, né? O Berserker Boy não, é Seinen Boy, né? Que é o cara que se acha foda, sem querer ofender o Piscine, tá? Mas é o cara que acha que Seinen é insanamente superior a Shonen, e que sempre que ele vai comparar um Shonen, ele usa um Seinen foda como referência, pega, esse Seinen aqui, mas se for parar pra pensar, ninguém conhece essa porra dessa obra, né? Tem um motivo pra Shonen ser mais famoso do que Seinen, e tem um motivo pra Boku no Hero ser super foda, é famoso, gigante, e essa obra ninguém nunca ter ouvido falar, por exemplo. Mas, voltando. Não tô querendo dar carteirada, porque nem faz mais vídeo anime. Mas, o motivo de Isekai até hoje ser tão em alta é porque ninguém vê Isekai pela história. Eu não vejo. Você não tá vendo o Isekai pra ver o protagonista vivendo uma história e com uma narrativa super foda e com plot twists e tal. Não, você não quer ver isso. Quer dizer, você pode querer ver isso, mas não é esse o foco de Isekai, sabe? E do mesmo jeito que você não vê romance, porque você quer ver uma história puta complexa. Você, por exemplo... Quando você vê romance, você sabe que tem uns 90% de chance do protagonista feminino e masculino se casarem, sabe? Você sabe disso, é um romance. Você tá assistindo a história pra ver um romance acontecer, vai? Sacou? Então, tipo, Isekai, você não tá lá pra ver o protagonista indo pro mundo mágico, ganhando poder foda e indo derrotar o rei demônio. Tanto que a maioria das obras nem chega ao ponto do... Muitos isekais famosos nunca chegaram no ponto do protagonista encontrar o Rei Demônio. Então até hoje super famosos, como o próprio Konosuba. Konosuba no anime até hoje nem foi citado o nome do Rei Demônio. Apareceu 3 generais e o Rei Demônio nunca nem apareceu em tela. E ainda é um dos maiores isekais de todos os tempos. Você tá lá pra ver um jovem fracassado descobrindo um novo mundo de fantasia enquanto ele explora e faz amigos pelo caminho. É isso. Você não vê Isekai pelo final. Você tá vendo Isekai pela jornada, sabe? Romance, você não tá vendo o romance pra ver os protagonistas se casando no final. Você não tá vendo pra ver um puta plot twist ou alguém morrendo. Não. Você tá vendo romance pra ver a construção de um relacionamento, às vezes um relacionamento muito complicado ou um relacionamento muito diferente, sabe? Sendo construído de forma saudável. E enquanto você aproveita a vida desses personagens vivendo ela, sabe? Descobrindo, fazendo amigos, superando traumas. E é por isso que romance vai bem, é por isso que Isekai vai bem. O Piscine tá tratando como se esses clichês fossem coisas ruins. Clichê não é algo ruim. Clichê é uma fórmula que dá certo e é por isso que a maioria dos autores replicam ela, porque ela dá certo. Ter 3 protagonistas, um meio emo, um animado e uma menina, é uma fórmula que dá certo e é por isso que tanto shounen faz, sabe? Tem um velho que encontra o protagonista no meio da jornada quando ele tá em desespero e pensando em desistir, e um velho sábio aconselha ele, ensinando ele uma nova técnica, é um conceito clichê de jornada que funciona e que todo mundo gosta. Eu nunca vi alguém reclamando disso, por exemplo. O protagonista tá em risco de vida e mostrar um flashback da vida dele passado pra criar uma emoção sobre aquele personagem, pra você torcer pra que ele saia vivo, é uma fórmula clichê que funciona, porque sempre deu certo, e é por isso que todo autor replica, sabe? Então, eu acho que o Piscine tá reclamando do clichê como se clichê fosse algo ruim. E não é, nunca foi algo ruim. Clichê é muito bom, e é por isso que as pessoas continuam usando ele. Por isso que é tão comum ter tanto clichê em obra. Todas as obras têm clichê. One Piece, a maior obra de todos sempre tem um clichê. Então, eu acho que o Piscine tá tratando errado um recurso narrativo como se fosse um erro de escrita. E eu acho que é por isso que esse vídeo tá indo tão pra um caminho estranho, sabe? Mas não clichê às vezes é ruim, tipo o da criança de 1000 anos. Então, isso daí é um clichê feito de forma pervertida pra justificar pedo. Não tem nada a ver, tipo, não é um clichê narrativo. É uma forma que os autores descobriram para justificar PDF em obra sem ser criminoso. É só isso. O de 1000 anos não é justificativa. Quando é usado o de 1000 anos de forma correta, aí tudo bem. Mas raramente é. Mas, tipo, esse bagulho Mas, tipo, muitas vezes o clichê o clichê às vezes é ruim, é porque tudo às vezes é ruim. Protagonista, vou ser bem genérico. O protagonista, ele é um meio muito importante da história.
Mas tem muito protagonista ruim por aí. E nem por isso ter um protagonista na sua história faz ela ser ruim. Sempre vai ter autores e histórias que usam algum recurso narrativo de forma errada, e é por isso que torna ela ruim. Mas não é porque o recurso narrativo é ruim, é porque o escritor não sabe usar ela, sabe? Só porque o vilão de muitas obras é uma merda, não significa que ter um vilão na sua obra faz ela ser uma merda, sabe? É meio que isso. Baseado no quão egoísta elas conseguem ser. Isso acaba resultando em que algumas Inclusive, pessoas... eu acho muito injusto. Nossa, tô parecendo que eu tô puto, tá? Eu tô super tranquilo. É que quando eu tô criando uma linha de raciocínio, eu falo de forma mais séria. Mas, tipo, eu acho muito injusto o Piscine usar um seinen pra comparar com o shounen, sendo que as duas histórias têm propostas completamente diferentes. O justo aqui seria ele pegar outro shounen que faz o que ele tá criticando naquele shounen ruim, sabe? Ele pegar uma obra que faz o que ele tá criticando do escolhido bem, pra comparar, sabe? Isso seria uma comparação justa. A comparação que ele fez de Demon Slayer com One Piece, mesmo achando comparar qualquer coisa com One Piece meio injusto, mas a comparação que ele fez de um shonen contra o shonen, Demon Slayer com One Piece, é justa, porque são dois shonens que têm propostas parecidas. Pegar um Death Note e comparar com Re:Zero não faz sentido, porque são duas histórias com propostas completamente diferentes, sabe? Então, por isso que, por exemplo, meu canal de animes, quando eu vou fazer... Quando eu vou dar exemplos de alguma coisa, eu sempre dou exemplo com duas coisas que são extremamente parecidas, mas uma faz de forma positiva e uma negativa. Como é o caso do meu vídeo Solo Leveling. No meu vídeo Solo Leveling eu falo que o Song Ji-Won é o protagonista merda e raso. E eu uso de exemplo pra explicar o que seria um protagonista bom, protagonistas de manhwa do mesmo estilo do Song, só que bons e bem escritos, sabe? E eu acho que o Piscine comparar um shonen com um seinen não faz o menor sentido, já que os dois autores não queriam passar a mesma coisa nas histórias, sabe? querem ser o escolhido, o protagonista de tudo. Até, obviamente, virou um filho da puta muito mais No fim egoísta só que assiste quem você. quer, no final só assiste quem quer, é verdade. E literalmente arrancar o teu crânio fora. Isso é um bagulho que deixa a história interessante, porque até o próprio protagonista tá à mercê de vir algum filho da puta mais motivado do que ele e quebrar todos os seus objetivos. O que é o que acontece várias vezes ao decorrer da história, tá ligado? É uma jornada pra se tornar o escolhido dos seus próprios objetivos e tá livre de estar à mercê de qualquer outra pessoa. Berserk, claro, também acaba sendo Aí, ó, outro bom puxou o Berserker, pareceu com o Re:Zero, mano, que eu puxo Re:Zero toda vez que eu posso. exemplo. Haha, o Psyne falou de Berserk, vamos dar risada. Não é dito explicitamente que o Guts é o escolhido, porém ele é o único personagem que consegue desafiar o próprio destino, sempre conseguindo superar suas dificuldades, nunca morrendo quando ele deveria desde o início da história, indo contra o próprio deus do mundo de Berserk. E por que que isso nele é bom e quando Nossa, eu não acredito usando o Tanjiro como exemplo positivo, puta que pariu. Qual a diferença entre quando o Tanjiro supera os limites dele com a marca do caçador e muito treinamento e derrota um Lua superior, e aí o Guts é o único que consegue lutar contra o próprio destino, e isso faz ele ser bom, mas o Tanjiro que faz a mesma coisa é ruim, por algum motivo. Mas o que torna a história imprevisível é que o Skull Knight era exatamente como o Guts. Ele seguia pelas exatas mesmas regras, conseguindo conquistar o que ele quisesse. Só que no momento mais importante da vida dele, ele acabou sacrificando esse papel por algo que era muito mais importante pra ele. E pelo fato disso ter acontecido, traz um fator mais imprevisível pra obra. Por mais que o Guts tenha muita coisa a favor dele, ele provavelmente ainda vai vencer, mas ele também pode morrer depois. Inúmeras desgraças podem esperar o... Então, eu tô usando os exemplos que o Piscine deu, né? Por isso que eu tô me restringindo a só falar de Boku no Hero e de Demon Slayer pra defender esse vídeo aqui. Sim, eu estou fazendo o papel do cara que defende, tá? Porque, por exemplo, eu poderia fazer isso com Chainsaw Man, porque Chainsaw Man faz exatamente isso, mas ele não usou Chainsaw Man como um exemplo que ele tá criticando. Então eu não posso usar o Denji, que faz a mesma coisa, como exemplo. Então eu vou tentar justificar com o Tanjiro, que vai ser muito difícil. Mas de qualquer jeito, o Tanjiro também é assim. O Tanjiro, ele tem essa questão dele ser o escolhido, mas muitas vezes ele ser impotente. O Tanjiro, ele tá lutando, por exemplo, contra o Lua Superior, e tem uma hora, contra o Lua Superior lá dos bordéis, e tem uma hora que tá todo mundo meio que morto, tá o Tanjiro sentado, completamente impotente, percebendo que ele vai morrer. O cara lá, o diabo ali chega, tortura meio um pouquinho o Tanjiro psicologicamente, o Tanjiro tá completamente impotente, e aí ele consegue se sobrepor àquela situação. E não é tipo, isso é a situação onde a qualquer momento ele poderia ter morrido. Ele poderia ter morrido ali. Você vê e ele pode morrer. A questão é que, tipo, você não acha que ele vai morrer. Mas, por exemplo, alguém realmente achava que o Guts ia morrer no meio da história? Não, não achava, sabe? Tipo, o Guts ele encontra muita coisa perigosa, mas você não acha que ele vai morrer até um final de um arco. Ele não vai morrer pra um bicho que acabou de aparecer.
O que vai matar o Guts é o Grift, é o deus da morte, sei lá, eu não vejo Berserker, eu não sei o que tem. Mas o que vai matar o Guts é alguém importante, vai ser o Griffith, vai ser o deus aí dos deuses, foda-se. Vai ser alguém desse calibre. Se aparecer esse Skull Knight, que é um personagem que até onde eu entendi, ele não é tão... Ele é bem importante, mas não tanto. Mesmo ele podendo botar o Guts em risco de vida, você sabe que ele não vai matar o Guts, porque ele não é um personagem de ponta da história. Ele não é uma das colunas estruturais da história, sabe? E é meio que esse é o mesmo conceito. Você sabe que o Guts vai encontrar um javali monstruoso, e mesmo se ele ficar todo fodido, ele não vai morrer pro javali monstruoso, porque é só um javali, sabe? E é a mesma coisa pro Tanjiro. Você vê ele numa situação onde ele encontra um personagem que é ponto-chave da história, que é o Law Superior 6 lá. O primeiro Law Superior que ele encontra, ele consegue lutar de pau a pau. E ele fica completamente impotente contra aquele Lua, e eu não lembro o que acontece pra ele sair vivo. Mas ele teria morrido se não fosse algum outro ponto externo que salvou a vida dele. Então, tipo, meio que também tem isso em Demon Slayer. O próprio final, eu não vou dar spoiler do final de Demon Slayer. Eu vou dar sim, vou dar spoiler do final de Demon Slayer. Final de Demon Slayer, o Tanjiro perde. O Muzan, ele mata o Muzan e o Muzan no último segundo transforma ele em demônio. Ele perde. A questão é que o Muzan já tinha sido derrotado e ele consegue sobreviver. Mas, mano, você realmente esperava que o protagonista ia literalmente virar o demônio no final do anime? Não, você não esperava. É assim que funciona. Spoiler que ninguém se importa, Scrowner, que salvou o Guts da morte, e ele é muito importante. Então, tipo, quando o protagonista tá completamente... É um recurso narrativo também. Quando o protagonista tá completamente impotente, ou desiste dos seus sonhos, ou ele tá em um risco de vida que ele não consegue superar sozinho, é natural botar um recurso externo que chega pra afetar o interno do protagonista e fazer ele superar os próprios limites. Pode ser um outro personagem, uma arma lendária, uma memória desbloqueada, um poder tirado completamente do cu. Pode ser alguma coisa assim, sabe? Do mesmo jeito que esse Scrowder aí salvou o Guts, eu acho que foi o Hashira do Som, ele salva o Tanjiro, sabe? É por isso que seria melhor se o Tanjiro perdesse? Não sei. É que a história do Tanjiro é uma história sobre superação, né? Sobre família, não tem muito como matar ele. O Guts no final da obra, porque por mais que ele seja o escolhido, ele ainda tá à mercê das suas próprias escolhas, então dependendo do que acontecer... Essa é a questão, ele não tá à mercê das próprias histórias, ele tá à mercê das escolhas do autor. Nenhum personagem de anime não tem controle das próprias ações, é o escritor que decide. Se ele decidir que o Guts morre no próximo capítulo, ele morre, ou seja, ele não tá à mercê das próprias escolhas. O mesmo jeito o Tanjiro, se a autora quisesse que o Tanjiro morresse no final, ele morria, independente se ele é o protagonista, o escolhido da lenda. Se a autora quiser, ele morre, mesma coisa pro Guts. Não existe personagem com autonomia, porque não é ele que escreve a própria história. Vai definir o final da obra. Essa ideia do escolhido acaba sendo ruim a maioria das vezes, porque a rapaziada sempre opta por seguir a cartilha, tá ligado? Fazer o bagulho exatamente como todo mundo faz e não tentar dar uma balança. Então, é que essa carta do escolhido não é ruim, é que ela é mal feita geralmente. É que é bom não avisar que o cara é o escolhido, porque isso dá mais perigo nas cenas, sabe? Mas temos exemplos de escolhidos que são bons. Tipo, o Avatar da Lenda de Aang, ele é o escolhido. E mesmo assim a história dele é muito bem feita. É porque o Avatar da Lenda de Aang é um tipo de história que pegou esse conceito do escolhido, esse clichê do escolhido, o escolhido da lenda, e fez bem feito, sabe? Diferente de outros animes que não sabem fazer isso. Lançada na fórmula, tá ligado? Colocar um pouco de criatividade ali. Porém, é um bagulho que dá sim pra fazer funcionar, até se você usar como um elemento menor na tua história. Eu mesmo adoro quando eu tô vendo alguma história que o antagonista ou o vilão é o escolhido pra alguma coisa. Porque meio que funciona como uma bomba relógio, tá ligado? Um ritual vai trazer ele de volta, se os vilões lá conseguissem fazer tal coisa, fudeu, a humanidade tá perdida. Hack é uma história que é exatamente assim, o escolhido tá do lado dos vilões. E aí vários personagens vão entendendo o que tá rolando, mudando de lado, tanto que não tem nenhum protagonista exatamente, são só vários personagens lidando com uma profecia filha da puta. Ou Fire Punch, que lida essa parada de ser o escolhido como algo ruim, algo que o protagonista não quer. Então, mano, dá pra fazer Fire Punch, mesmo autor de Chainsaw Man, tá? um bagulhinho mais divertido, mais variado, tá ligado? Porque Avatar já é não muito bom, basta Avatar é os muito bom. Isekai ter o mesmo protagonista em praticamente todo o anime. Mesmo protagonista e mesmo design são coisas completamente diferentes, tá? São protagonistas diferentes com uma aparência muito igual. Mas é um fato, não tá errado não. É que o conceito... Isso é outra coisa. Você não tá vendo Isekai pelo protagonista. O conceito de Isekai não depende do protagonista. E é por isso que eu gosto tanto de Isekai. Isekai é sobre o mundo. É sobre a nova vida. Você não liga pro design dos protagonistas. Você não liga de ver a história até o final. Você não liga se
Você não liga de estar culpando o vilão ou o herói. Você liga pra ver o mundo se desenvolvendo. Como aquele cara completamente inútil, geralmente um inútil, ele vai recomeçar a vida do zero em um novo mundo completamente desconhecido e mágico. Esse é o conceito do Isekai. Você não liga pro protagonista, você não liga pro vilão principal, você não liga por como a história segue. Tanto que a maioria dos Isekais nem tem um final fechado, sabe? Tipo, a maioria dos Isekais, o protagonista vai andando pra frente, às vezes acontece alguns pontos-chave da lore, tipo um Lorde Demônio aparecer, alguma coisa assim. E eventualmente, quando o autor precisar finalizar a história, o protagonista encontra o Lorde Demônio e derrota ele de alguma forma. É sempre assim. E é por isso que é tão comum os protagonistas Isekai serem overpowers. Porque você não tá vendo o Isekai pra ver um cara ficando mais forte. Você tá vendo o cara viver a vida dele em um novo mundo. Então pular o processo de ter que treinar o cara pra ele já ter um poder super apelão e poder viver a vida dele é um recurso muito usado pra poupar tempo de história, por exemplo. Por isso que muitas vezes o protagonista no primeiro episódio da história, ele já é mais forte que o Rei Demônio, mas o objetivo dele nunca foi ganhar do Lorde Demônio, e sim recomeçar a vida dele. Vai ter a mesma ideia ainda, viado? Eu, por exemplo, devo ser o escolhido do ser humano que vai desenvolver mais úlceras vendo anime. Tá aí, mano, que fardo. Mas bom, rapaziada, veneno destilado com sucesso. E deixa aí nos comentários o que vocês acham desse clichê, ou de qualquer outro clichê, na verdade, que dá pra fazer um vídeo tranquilamente. Deixa a sugestão. Todo clichê é bom se for bem escrito. De vocês aí embaixo, mas antes, filhão, vamos mostrar esta fanart muito pica que mandaram lá no Discord do Cenário Parente. Mandei desenhos do Yuni. Então, se você quiser mandar o seu desenho, mané, entra aí no primeiro link da descrição, manda o desenho lá e ele aparece aqui no final do vídeo, beleza? Antes de eu quero agradecer aos digníssimos, os membros do canal e, é claro, os meus amores, os marcados pelo estigma, que são o Giovanni Araújo, as três pijamas do dragão, o Camilo Costa, o Patrick, o Apelastris, o Chicolo 10... Mano, isso aqui é uma pergunta que eu tenho, mano. 1 minuto do vídeo do Piscininha a partir de agora é inteiro dele agradecendo os membros. Inteiro. Sem parar aqui, até o final. Como é que ele pega tanta view se o watch time dele cai 100% no último minuto? 99 é o no canal. Resumindo é isso. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi meu react, essa é a minha opinião sobre clichês. Eu acho que o Piscine comparar Seinen com Shounen é uma má escolha. Acho completamente. Ele deveria fazer isso? Não acho também. Não deveria não. Se você for fazer uma comparação sobre algum anime, você tem que comparar ele com um anime que seja parecido, porque senão fica muito igual e fica óbvio que o outro vai ser melhor na tua visão, sabe? Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Eu gosto de anime em geral, então eu sempre tento defender os animes, principalmente quando alguém vai criticar. Eu acho que é bem perceptível nos meus vídeos sobre anime aqui, que eu reajo a tema de anime, que quando alguém tá criticando algum anime, eu sempre tento criar o papel de advogado, porque eu quero mostrar como a crítica da pessoa às vezes tem outros lados, porque eu acho que é muito fácil fazer um vídeo, não dizendo que é o caso do Piscine, tá? O Piscine é muito engraçado, ele faz vídeos super legais, mas eu acho que é muito fácil fazer vídeo criticando alguma coisa, e é por isso que em todos os meus vídeos do canal, eu geralmente foco em ser imparcial. Eu critico o que é ruim e elogio o que é bom, e eu sempre tento elogiar coisas, tirando quando não tem nada, aí é complicado mesmo. Mas esse é meu foco nessa parada aqui que a gente tá fazendo. Então toda vez que alguém critica algum anime ou critica alguma coisa, e que eu gosto principalmente, eu sempre tento me botar no cargo de advogado, porque eu quero mostrar que a coisa não é horrorosa, sabe? Mas é isso, Garoto da Bicicleta. Bye!